Olá, bem-vindos à nossa segunda edição de hoje, quinta-feira, 5 de junho. Olá. Hoje o assunto é daqueles que parecem meio distantes para muita gente, né? Tarifa zero no transporte coletivo. Parece mesmo, mas não é bem assim. Exato. A nossa missão aqui é justamente desmistificar um pouco isso. Pegamos as fontes que recebemos para entender como é que isso já funciona, sabe? E quais são os efeitos reais. Ok, então vamos desembrulhar essa ideia. Vamos lá. Para começar, olha só o cenário atual. Já quebra um pouco aquela ideia de que, isso é impossível. Sim. Temos mais de 145 municípios brasileiros que já adotaram a tarifa zero. 145? É um número bem expressivo. E isso, segundo dados recentes da NTU, impacta a vida de mais de 5,4 milhões de pessoas. Milhões, né? Então, aquela conversa de inviabilidade econômica talvez precise ser olhada com outros olhos, né? Com certeza. É uma mudança, assim, de perspectiva fundamental. Tem um urbanista, o Roberto Andrés, ele defende muito que mobilidade urbana deveria ser vista como um direito básico, sabe? Igual saúde, igual educação. Entendi. Financiado por imposto, não como um serviço para dar lucro. Exatamente. Um direito para a pessoa poder viver a cidade de verdade. E não um negócio que foi um modelo que, historicamente, a gente viu muito no Brasil, né? Muitas vezes com gestão privada, pouca regulação. E essa visão está ganhando corpo, né? Como a gente falou, são 145 cidades. Isso. Claro, a maioria ainda de pequeno, médio porte. Sim, ainda é a realidade principal. Mas já tem coisa acontecendo em cidade grande, São Paulo, Brasília. Elas têm gratuidade aos domingos, por exemplo. São passos importantes, mesmo que parciais. E olha que interessante. Teresina, lá no Piauí, foi a primeira capital em 2025 a adotar tarifa zero universal nos trens urbanos. Isso. Teresina foi um marco. E os efeitos, olha, vão muito além de só não pagar passagem, né? Imagino. Pega o caso de Caucaia, no Ceará. É uma cidade grande, mais de 360 mil habitantes. Certo. As fontes que a gente viu trazem relatos, assim, bem tocantes. Famílias que antes, não tinham grana pro ônibus, pra ir à praia. Um lazer super básico. E agora podem ir. Isso é o tal direito à cidade, na prática, né? Poder usar o espaço urbano. E faz todo sentido. É inclusão social direta. Totalmente. E tem o lado econômico também, que às vezes surpreende. Ah, é? Como assim? E em Caucaia mesmo, os dados indicaram um aumento de 25% no faturamento do comércio e dos serviços locais depois da tarifa zero. Uau, 25%? Bastante coisa. E no uso do transporte, aí o salto foi gigante. Um crescimento de 371% na demanda. Em 2 anos. 371% é impressionante. Muito. O que isso sugere, né? É um ciclo. Mais gente circulando pela cidade. Consumindo mais. Exato, acessando mais serviços, movimentando a economia local. Então, juntando tudo isso, a tarifa zero parece menos uma utopia e mais uma ferramenta com várias facetas, né? Justamente. Atua na inclusão social, ajuda a repensar a cidade e ainda pode, como a gente viu em Caucaia, dar um gás na economia local. Exatamente. Desafia aquelas análises mais tradicionais de custo-benefício que só olham para o subsídio direto, né? Perfeito. Bom, nesta primeira parte da edição, a gente explorou um pouco como a tarifa zero está ganhando espaço no Brasil. Vimos que tem resultados concretos e que está desafiando umas ideias mais antigas sobre a viabilidade disso. Como é que a gente constrói modelos de financiamento e de gestão que sejam sustentáveis para isso? Para que a tarifa zero não só continue onde já existe, mas para que possa ser, quem sabe, considerada mais a sério em outras capitais, em regiões metropolitanas maiores. É uma ótima provocação. Como fazer isso escalar, né? Exato. Como garantir a sustentabilidade. Bom, vamos guardar essa reflexão. A gente encerra aqui esta primeira parte da edição. Isso. Faremos um breve intervalo. Olá, estamos de volta. A ideia é, entender melhor como essa política está ganhando corpo, se ela é viável mesmo financeiramente, quais são os desafios e o que isso pode significar para o futuro das nossas cidades. Ok, vamos lá. Uma das primeiras coisas que sempre aparece é a grana, né? O custo.
Muita gente acha que é impossível para os municípios bancarem isso. Mas quando a gente olha os dados das fontes, a história parece um pouco diferente. Os estudos mostram que o impacto médio da tarifa zero no orçamento municipal fica ali, na verdade, entre 2%, talvez 3%. Para ter uma ideia, isso muitas vezes é menos do que se gasta com outras coisas essenciais, tipo coleta de lixo, sabe? E a sustentabilidade disso parece que se confirma na prática. Olha só, mais de 95% das cidades que adotaram a gratuidade continuam com ela. E tem um dado das fontes que, nossa, chama muito atenção. 90% dos prefeitos que implementaram a tarifa zero foram reeleitos. Isso sugere que, além de ser popular, claro, talvez seja vista como uma ferramenta política que funciona, né? Onde o custo financeiro é, bom, compensado pela aprovação das pessoas e pelo bem-estar que gera. Essa questão da viabilidade financeira, principalmente em cidades menores e médias, é um ponto forte, sim, sem dúvida, mas para a gente entender por que eu expandi isso, especialmente para as grandes cidades, para as metrópoles, encontra tanta resistência, a gente precisa olhar para os obstáculos estruturais. Veja bem, nós herdamos um modelo de transporte público muito marcado pelo período da ditadura militar, sabe? Foi uma época de urbanização muito rápida, meio descontrolada, que deu muita força para o transporte individual e, bom, basicamente entregou o serviço de ônibus para empresas privadas. Esse cenário acabou criando um poder político assim enorme e desproporcional para poucos empresários do setor. Muitas vezes eles operam em oligopólios. Daí vem as denúncias que a gente sempre ouve, de cartel, serviço ruim, falta de transparência nos contratos, nos custos. Existe uma resistência histórica mesmo, quase cultural, a qualquer coisa que ameace esse sistema e tente democratizar de verdade a mobilidade no Brasil. É até uma contradição, né? O país se redemocratizando politicamente, lá nos anos 80, mas o espaço urbano indo na contramão, se privatizando cada vez mais, condomínio fechado, shopping center e um incentivo gigante para o carro particular. Exatamente. E aí, nesse contexto todo, que a tarifa zero mostra seu potencial mais transformador, né? Ela meio que rema contra essa maré da cidade que exclui. O estudo da WRI Brasil, por exemplo, que a gente mencionou, ele indica que a gratuidade não só facilita o acesso das pessoas a serviços básicos como saúde, educação, mas também pode criar empregos e ajudar muito a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Quer dizer, alinha mobilidade com as metas climáticas e também com justiça social. Isso é bem importante. Uhum. E tem um exemplo de Caucaia, lá no Ceará, que as fontes trazem. É fascinante. Lá, o aumento da demanda que era esperado com a gratuidade foi absorvido com o crescimento da frota de só 30% a 40%. Como eles fizeram isso? Então, parece que foi com uma gestão mais inteligente, usando melhor os horários de menor movimento, sabe? Aqueles horários que o ônibus andava quase vazio. Ah, entendi. Otimizaram o que já existia. Exato. Isso desafia aquele argumento de que mais passageiros sempre significa mais custo na mesma proporção. E não dá para esquecer o impacto super positivo na vida das mulheres. Os dados mostram que elas são a maioria nos ônibus, né? Sim, a maioria. E muitas vezes fazem aqueles trajetos mais complicados, mais longos, ligados ao trabalho de cuidado, levar filho na escola, ir ao médico. Pois é, a tarifa zero ajuda muito nisso. Então, a tarifa zero funciona como uma ferramenta para devolver para as pessoas o direito básico de ir e vir, de ocupar a cidade. E aquele medo de aumentar vandalismo parece que não se confirma. Não mesmo. As cidades que já têm a tarifa zero mostram que isso não aconteceu. Pelo contrário, parece que as pessoas se apropriam do serviço com mais responsabilidade, sabe? Aliás, essa luta por transporte acessível não é de hoje, né? Tem raízes na nossa história. É só lembrar da revolta do Vintém, lá em 1880. Exatamente, uma luta popular enorme no Rio contra o aumento da tarifa dos bondes, e essa experiência local que está dando certo em dezenas de cidades, essa apropriação, é isso que está, digamos, esquentando o debate sobre o futuro da mobilidade no país todo. Fica muito claro que para levar a tarifa zero para cidades grandes, para São Paulo, Rio, com sistemas muito mais caros, complexos, aí o envolvimento do governo federal vai ser essencial. Não tem como fugir disso. Mas já existem propostas bem concretas sendo discutidas.
Que tipo de propostas? Bom, o Roberto Andrés e outros pesquisadores falam em criar um Sistema Único de Mobilidade Urbana, o SUMO. A inspiração é o SUS, o nosso sistema de saúde. A ideia é ter um financiamento que junte recursos da União, dos estados e dos municípios. Um financiamento solidário, com fontes estáveis e regras nacionais de qualidade para o serviço. Interessante, como o SUS. Isso. E tem um modelo que inspira muito, que vem da França, o Versame Mobilité, que é basicamente uma contribuição que as empresas pagam sobre a folha de salários e esse dinheiro vai direto para o transporte público. Um estudo da Letícia Brechal sugere que algo nessa linha, adaptado para o Brasil, poderia ser a chave para bancar a gratuidade em larga escala. Uma contribuição das empresas, então. Exato. E, ao mesmo tempo, está andando lá na Câmara dos Deputados uma discussão para transformar o transporte público gratuito em direito constitucional. E isso seria, olha, fundamental para proteger a política das mudanças de governo, das idas e vindas da política, sabe? Para consolidar como uma política de Estado mesmo, algo estruturante. Então, juntando tudo isso, a viabilidade que a gente vê no nível local, esses desafios históricos e estruturais que você mencionou, e esse potencial enorme de transformação social, o que tudo isso aponta para o futuro em nível nacional? Olha, aponta que a tarifa zero é muito mais do que só não pagar a passagem na catraca. É bem mais profundo. Ela se coloca como uma ferramenta poderosa para garantir acesso a outros direitos, para promover dignidade e para ajudar a reconstruir nossas cidades. Para que sejam espaços mais justos, de mais encontro e, pode parecer surpreendente para alguns, mas o Brasil hoje virou uma referência mundial nesse debate. A gente está na frente, puxando uma discussão essencial sobre como a gente quer que as cidades funcionem e, principalmente, para quem elas devem funcionar. Perfeito. Como as fontes que a gente leu ressaltam, né? O ônibus gratuito não é um favor, não é uma concessão. É, na verdade, o veículo da cidadania. É um jeito concreto de garantir que todo mundo possa viver e participar da vida na cidade de forma plena. E para a gente continuar pensando nisso, fica aqui uma provocação final. Se a mobilidade gratuita pode mudar tão profundamente o nosso acesso e a nossa experiência na cidade, como isso desafia a gente a repensar o próprio significado e o uso que a gente faz do espaço público todo dia? Fica a reflexão. E lembrando, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados ao meio-dia. Não perca!